Todos e a todas, nós vamos começar aqui o nosso encontro em defesa das ciências humanas, da filosofia, da sociologia, não só dessas duas disciplinas, mas da geografia, da história, né, e de artes, são as disciplinas importantes e estratégicas do núcleo crítico do currículo escolar brasileiro. Quero agradecer a presença de vocês aqui, o Aldo, professor Aldo, que vai coordenar os trabalhos, na verdade, eu só estou fazendo aqui uma abertura oficial do encontro, que está sendo televisionado pela TV Alesp, tem uma equipe aqui da TV Assembleia fazendo a cobertura também, fazendo entrevistas. Além disso, haverá a publicação de uma matéria no Diário Oficial, aqui do Poder Legislativo, com os principais temas abordados, as principais reivindicações e encaminhamentos que nós faremos ao final do encontro, mas, com certeza, o encontro de hoje é um instrumento de resistência contra todos os ataques que nós estamos sofrendo, principalmente do MEC, do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, que agora já começa a entrar no seu ocaso, eu não tenho dúvidas em relação a isso, né, e todos acompanharam aqui as manifestações da semana passada, nós vamos ter mais uma no dia 30 e mais uma no dia 14, da greve geral. Então, há um movimento já, com certeza, de massas no Brasil. Mas tudo começou, basicamente, com a nossa área de atuação, que é a educação. Os cortes das universidades federais e também da educação básica, mas, antes disso, os ataques às ciências humanas, que ele já vinha sistematicamente atacando, não é de hoje, desde o início do governo e até antes, né, com escola sem partido, mas já havia uma intenção. Na verdade, todos sabem aqui, eu quero, muitos aqui são estudiosos do tema, mas disciplinas como filosofia e sociologia sempre foram retiradas do currículo escolar. A ditadura militar retirou nos anos 60 e 70, eram disciplinas do ensino do antigo segundo grau, né, e foram retiradas nas reformas dos generais. Nós tivemos duas grandes reformas educacionais, a de 68, que foi a reforma universitária, e a de 71, que foi na área da educação básica. E elas mexeram com o núcleo crítico do currículo escolar. Me lembro ainda, Aldo, que, além da retirada da filosofia e da sociologia, eles criaram uma excrescência que era estudos sociais. Vocês lembram? Existia até um curso universitário de graduação de estudos sociais do professor, que era uma forma de neutralizar também a geografia e a história. E uma pessoa cursava em 2 anos estudos sociais e já saía formada em história, em geografia, e ele tinha habilitação. Me lembro muito bem, que eu lecionei no curso desse na antiga OSEC, agora Unisa. Em 1988 existia ainda esse curso, eu lecionei 2 ou 3 anos. E os alunos saíram com formação em História, em Geografia, estudos em USPB e também Educação Moral e Cívica. E ainda, na rede estadual, esse professor poderia assumir um cargo de orientador de Educação Moral e Cívica. Tinha um cargo que era uma espécie de quase que um coordenador pedagógico, seria mais ou menos uma liberação por 20 horas, aula que um professor ele ficava só organizando as festas comemorativas da pátria, né? A República, a Independência do Brasil, o Descobrimento, o Dia da Bandeira, o Dia do Soldado, e essas outras comemorações ditas cívicas na época e até hoje, né? E ele que coordenava e controlava também o centro cívico, que naquela época não existia o Grêmio estudantil. O Grêmio tinha sido extinto, o Grêmio só volta em 85, já na nova República. Mas até então nós tínhamos os centros cívicos das escolas. E esse professor era o professor de estudos sociais, que era o coordenador desse projeto de comemorações festivas nas escolas, comemorações cívicas, né? Enfim, mas era uma fusão de geografia com estudos sociais. E tinha o curso. Então, isso nós já conhecemos, é uma velha história. O Temer tentou neutralizar agora também, na reforma do ensino médio. Se vocês pegarem também do próprio nazismo, Hitler tirou a filosofia e a sociologia. A história é permeada de retirada
de disciplinas críticas, né, do currículo escolar. Então, isso não é, esse filme nós já conhecemos, e agora ele volta com essa tentativa do Bolsonaro. Mas foi um tiro que saiu pela culatra, porque começou com as ciências humanas, depois os cortes, e agora nós estamos com um movimento muito forte no Brasil que pode mudar o curso da história política do Brasil. Nós estamos disputando agora um outro movimento. Logicamente que, para nós, há um grande interesse já do poder econômico, sobretudo do sistema financeiro, da Rede Globo, da Fiesp, de talvez neutralizar ou mesmo tirar o Bolsonaro, porque ele é tão desastroso que não está conseguindo fazer o trabalho que eles querem, né? Reforma da Previdência, privatizações, é um governo muito incompetente para gerenciar os interesses aí do grande capital nacional e internacional. Então, há toda uma tentativa aí também. E nós também queremos tirar, mas nós não queremos o projeto deles, né? Nós somos contra o Bolsonaro e contra o projeto que eles defendem, contra o projeto da Globo, da Fiesp, dos banqueiros. Então, a nossa luta não é fácil. A gente tem interesse na mudança do governo, mas a gente não, né, tem que tomar cuidado com as reformas, com o ajuste fiscal que eles querem continuar fazendo contra o povo brasileiro. E é nesse contexto que nós estamos aqui fazendo a luta em defesa das ciências humanas, da filosofia, da sociologia. É importante que vocês estejam aqui hoje, Aldo, e se manifestem, porque tem muita gente acompanhando o encontro de hoje. As pessoas querem mais informações, querem ouvir vocês. Aqui tem representação de várias entidades que estão nessa luta. Então, é muito importante que vocês falem, sempre no microfone, porque as pessoas estão acompanhando pela TV web, pela internet. Então, é fundamental, porque fica um registro aqui, não só nos anais da LESP, mas, sobretudo, é uma audiência, um encontro que vai ajudar as pessoas a refletir sobre o momento e sobre a importância das disciplinas. Nós estamos tendo agora, pessoal, nesse exato momento, aqui 10 metros, 15 metros aqui do plenário, uma votação. Estamos debatendo ali no plenário, no mesmo andar, o PL 91, que é o PL que privatiza o ginásio do Ibirapuera. O governo Dória apresentou vários projetos privatistas aqui, privatizando equipamentos públicos. Na semana passada foi votado o projeto que privatizou 5 empresas públicas. O Diário Oficial foi privatizado, a Prodesp, que cuida do poupa-tempo, foi privatizada. O de hoje privatiza o ginásio do Ibirapuera, mas tem na pauta também a privatização do zoológico, que será privatizado, do Jardim Botânico, está na pauta de privatização, do Zoo Safari, os presídios serão privatizados, 1.200 quilômetros de estrada serão também entregues para as concessionárias, significa mais pedágios no estado de São Paulo, a farra dos pedágios. Então, nós estamos fazendo um enfrentamento aqui da privataria tucana, que foi agora acelerada. Se já era ruim, piorou, porque eles estão agora privatizando tudo que eles encontram pela frente. Eles, eu digo, o governo Dória, o Bolso Dória, está com a pauta, e ele é mais eficiente que o Bolsonaro, porque ele tem maioria, está aprovando aqui, passando o rolo compressor. Então, nós estamos debatendo, e talvez seja votado hoje. Então, eu vou fazer a abertura inicial, o pessoal da nossa assessoria vai acompanhar aqui. Eu volto em algum momento para acompanhar, mas eu tenho que estar lá para obstruir a votação. Nós estamos com vários atletas do ginásio do Ibirapuera, Aldo, aí, acompanhando. Por que nós somos contra, pessoal? Porque, primeiro, que é um patrimônio público do estado de São Paulo, da população. Segundo, que o ginásio do Ibirapuera não é só um lugar que tem shows e jogos, é muito mais. Lá dentro é um celeiro que produz grandes atletas, tanto é que tem atletas aí que, medalhistas, estão todos aí acompanhando contra, né? Lá dentro tem alojamento para mais de 150 pessoas, então o ginásio do Ibirapuera cumpre um papel social, um papel de formação na área do esporte. Com a privatização, eles já foram notificados que eles vão ter que sair, todos eles receberam uma notificação, estão aí, falaram, a gente vai receber uma notificação que tem que sair, porque uma empresa privada não tem nenhum interesse nisso. Eles querem aumentar uma parte das arquibancadas para que o estádio receba 22 mil pessoas. Eles estão preocupados com o lucro, eles querem fazer grandes espetáculos, como no Palmeiras, né? Para ser uma alternativa, mas é uma privatização que vai beneficiar o mercado
a especulação imobiliária aqui da cidade de São Paulo, ou seja, o Ibirapuera vai perder o seu caráter público, por isso que eles querem privatizar e entregar para uma empresa privada. Então, nós estamos lá fazendo oposição, nós do PSOL somos só 4, no meio de 94, que pensem a nossa situação. Então, nós estamos agora obstruindo, debatendo bastante para que o projeto não seja votado ainda hoje, para a gente ganhar um fôlego e fazer mais mobilização. Depois vocês podem, até terminando aqui, passar aqui no plenário, que é na outra porta, aqui na frente de vocês, para vocês acompanharem o debate, a votação, e prestar solidariedade também aos atletas, que são adolescentes, né, crianças, pessoas da periferia, pessoas que vêm de longe, né, e utilizam esse espaço público, que é o ginásio do Ibirapuera. E só para concluir, Aldo, para eu passar para o Aldo, professor Aldo, manifestar aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade ao Aldo, né, que está sendo processado injustamente, perseguido, não é processado, perseguido por uma justiça fascista também, pelo Partido da Justiça. O Aldo sempre foi um guerreiro, um militante histórico das lutas sociais e foi vereador, foi um grande parlamentar em São Bernardo do Campo, e na época ele estava sempre presente em todas as lutas dos trabalhadores, e numa das lutas de ocupação política ilegítima, de luta pela habitação popular, ele ajudou os trabalhadores, inclusive colocando o mandato dele de vereador, como nós fazemos aqui, a serviço da luta, inclusive colocando o aparato, o material do mandato, como todos os parlamentares dos movimentos sociais fazem no Brasil, isso faz parte, né? E ele fez isso, mas hoje nós temos um processo de criminalização dos movimentos sociais e dos militantes sociais também. E o Aldo está sendo vítima dessa perseguição, que é um absurdo, Aldo. A gente vamos fazer aqui nota de repúdio, vamos também mobilizar o próprio partido, o Diretório Nacional, o Diretório Estadual, para fazer intervenção em sua defesa. Eu vou conversar com a bancada aqui do PSOL também, para que nós possamos ter medidas contra esse processo de perseguição, porque quando eles estão te perseguindo, eles estão perseguindo todos nós. Toda a perseguição a você é uma perseguição a todos os lutadores e lutadoras sociais que estão na luta, na resistência. Nós temos que reverter essa situação. Então, nós vamos conversar sobre isso depois, mas a nossa disposição é de fazer a defesa intransigente em todas as áreas do professor e um grande batalhador, guerreiro, professor Aldo Santos. Tá bom, pessoal? Aí depois a gente vai fazer alguns encaminhamentos nessa área. Então, eu passo a palavra para o Aldo, peço licença para me dirigir ao plenário para obstruir a votação da privatização, do desmonte do ginásio do Ibirapuera. Na casa de vocês, a nossa assessoria está acompanhando aqui, dando todo o suporte para vocês, anotando, para que a gente possa depois encaminhar o que vocês decidirem. Ok. Alô? Acho que dá. Tá bom, então. Nós agradecemos o ginásio, um aliado permanente nas lutas da educação e também nas lutas sociais de uma maneira geral. É um companheiro que, toda hora que o movimento social tem procurado, ele está sempre disponível na parte organizativa e no apoio efetivo às lutas dos trabalhadores de uma maneira geral. O objetivo desse nosso diálogo, dessa audiência pública, foi expresso no convite, que é participe em defesa das ciências humanas. Então, diante do brutal ataque do governo federal, às instituições de ensino, com corte de verbas e discurso de ódio contra todas as áreas de humanas, a Profib, a Profesp, a BEX, a GB, a ABC, convidam as pessoas, convidam as entidades, convidam para que nós possamos, digamos assim, iniciar uma caminhada no sentido da defesa do ataque violento que vem sendo feito pelo governo federal, pelo ministro da Educação e por governos, inclusive, anteriores a este governo, a filosofia e a sociologia, e no campo das humanas, história, geografia, enfim, vem sendo vítima desse ataque violento por parte dos governantes, né? Nós nos deparamos há pouco tempo com o ministro que saiu, mas o atual, dizendo que os nordestinos não precisavam estudar filosofia, né? O Olavo de Carvalho afirma
de que quem destruiu o Brasil foram os filósofos, os juristas e os cientistas sociais. Por outro lado, o atual ministro vem atacando violentamente a educação de forma absurda, né, a educação superior, a educação básica, e isso tem trazido para a sociedade, digamos, uma espécie de comoção. Mas o que nos alegra nesse debate é exatamente a capacidade de reação, tanto dos educadores quanto dos alunos, dos estudantes, que estão indo às ruas, como nós percebemos no dia 15, no estado de São Paulo. Eu imagino que tinha em torno de 300 mil pessoas. Portanto, era um movimento absolutamente muito consistente, muito sério, e outros movimentos também já estão agendados para o dia 30, e também no curso desse debate nós já temos uma greve geral, aí não é só a educação, é toda a sociedade brasileira, já tem um compromisso a partir das centrais sindicais de uma grande greve geral neste país no dia 14 de junho. Portanto, é dever, é compromisso, é responsabilidade de todos e todas que aqui se encontram, que estão nos ouvindo, com essa agenda efetiva que se traduz numa pauta da luta contra a reforma da Previdência, da mesma forma que também se traduz na luta em defesa dos trabalhadores, das pessoas que são vítimas do desemprego, de um desgoverno, digamos assim, sem limites, entre aspas, na história do Brasil, mas nós vamos saber responder à altura daquilo que estamos sendo vítimas, estamos sendo atacados por esse governo e pelos seus asséculos de uma maneira geral. Tá certo? Então, eu queria aqui, por conta do problema nosso de tempo, né, eu queria já passar a palavra para as representações que aqui se fazem presente. Eu queria combinar com vocês, eu não sei quanto tempo de fala para cada pessoa, a exposição inicial, representantes da Profesp, a representante da GB, ABC, da ABEX. Quantos minutos vocês acham que daria para a gente, no primeiro momento, a gente falar, para depois abrir a palavra também para as demais pessoas? E se tiver alguma outra entidade que, por um acaso, eu não tenha mencionado, que está representada aqui também, por gentileza, nos avise até o final do nosso primeiro debate, tá bom? Quantos minutos vocês sugerem? 10 minutos, tá bom? 15 minutos? 10 minutos? Pode ser? 15 minutos? Eu acho que a gente podia começar com 5 para abrir, depois... 5 para abrir? Tá bom assim? Tá ótimo. Bom, a capacidade de síntese aqui, então, falou mais alto, não é isso? Então, 5 com tolerância de 3. Tá. Não, a mesa aqui nós vamos ser absolutamente, estamos entre Temos que amigos falar aqui, sim, entre outros lutadores falam sim, e que tem uma causa comum. Então eu passo a palavra para a professora Lúcia Peixoto, que é a presidente da Profesp. A Profesp é a Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo. Então, com a Lúcia, por favor. Boa noite, obrigada, Aldo. Essa Aldo aqui, tá ligado aqui? Tá ligado? Aqui, tá ligado? Acho que tá. Fica bem pertinho. Acho que aqui eu fico mais à vontade. Então, boa noite, obrigada, Aldo. Saudando, né, todos e todas aqui presentes para essa importante audiência pública, né, esse nosso diálogo, digamos assim, presencial, né, inicial. A gente já vem dialogando aí, né, pelas redes sociais há bastante tempo, a necessidade de nos unirmos, né, em defesa das ciências humanas. Então, é muito importante esse primeiro momento em que nos reunimos presencialmente aqui, né, o deputado Gianazzi acabou de dizer, na Casa do Povo, tão ameaçada nesse momento, né? Quando se fala tanto em privatização, a gente percebe também que esses ataques todos visam a privatização do ensino médio. Então, quando a gente vê esse ataque brutal à filosofia, à sociologia e agora a todas as ciências humanas, essas mudanças propostas aí, né, tanto na reforma do ensino médio como na nova BNCC, me parece cada vez mais claro que o que se pretende é a privatização também do ensino médio,
né, tirando a responsabilidade aí por parte, né, do Estado, com a formação crítica, com a formação do indivíduo pleno, daquele que pensa. Então, nós, da Aprofesp, né, estamos aí debatendo já há bastante tempo, debatendo em todo o Estado de São Paulo, e, junto com a Profib, fazendo a defesa, né, do ensino da filosofia, da importância do ensino da filosofia e, claro, da sociologia e das demais disciplinas. Mas, como tem representações aqui, né, vamos falar um pouquinho da filosofia, né, do quanto a filosofia é importante, ao nosso ver, nessa formação do indivíduo, né, na formação do cidadão pleno, cidadão que tem capacidade para pensar, para se desenvolver e para se posicionar diante da sociedade. E me parece que é isso exatamente o que mais assusta esses governantes que aí estão. Quando a meninada lá do ensino médio começa a se colocar, começa, não é, a questionar alguns posicionamentos das gestões, e aí eles começam a dizer, olha, tem gente doutrinando, são os doutrinadores, né, os marxistas, os isso, os aquilos, né? Quando, na verdade, o que nós levamos para a sala de aula é exatamente o contrário. O que nós estamos colocando para os meninos, para as meninas lá na sala de aula, no ensino médio, nas periferias do Estado de São Paulo, nas periferias do Brasil, é que esse menino, essa menina que vem da classe trabalhadora tem direito a pensar, tem direito a tomar posição, e que a democracia vai além do voto. Acho que essa é a grande questão, não é? Quando se fala, né? Às vezes a gente questiona. O Brasil é um país, de fato, democrático? E a resposta vem, é claro que é democrático. Tem voto, a gente vota. E aí cabe a nós questionar, né, se só votar é exercício de democracia. E, quando a gente tenta dar um passo além, isso assusta, isso ameaça, e aí a gente vê, né, com qual brutalidade esse Estado vem contra a educação. A reforma que Dória propõe aqui para o Estado de São Paulo é um absurdo. A coisa parece que já vai sendo dada como certa, um ataque brutal, né? Diz, olha, eu aumento uma disciplina, eu faço isso, eu tiro horário, eu aumento horário. Isso é muito sério para os nossos alunos da periferia que estudam de manhã e que correm, né, para atravessar essa cidade para fazer os cursos técnicos. E aí esses 15 minutos a mais inviabiliza, inclusive, nessa dupla jornada dos meninos, e nós precisamos discutir isso lá na escola, discutir com os meninos, coisa que os grêmios não estão fazendo. Essa semana nós tivemos a posse dos grêmios estudantis, e, com muita tristeza, a gente percebe que esse governo também tenta, né, via gestão, cooptar essas representações, para que transforme os grêmios, na verdade, né, em meio que quase ajudantes voluntários na escola. Então, a gente precisa também se organizar nesse sentido, estar atento e dialogar com a nossa juventude, dialogar com os nossos alunos. Acho que essa é a nossa proposta, e nos unir, sairmos daqui com uma proposta de enfrentamento bastante concreta, para levar para os nossos associados, para os nossos professores e professoras, de como enfrentar isso que está. Então, nós estamos num cenário que parece que começa a mudar, eu fico, de modo especial, esperançada com o dia 15, né, com a reação de perceber que o povo brasileiro, como gostam tanto de dizer, né, o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro não é essa massa de manobra que parece ser. Então, eu acredito que a juventude esteja despertando, e aí a filosofia, a sociologia, a história, as ciências humanas, de modo geral, vai cumprir um papel muito importante nesse momento de dialogar com essa juventude que vem para a rua, e vem para a rua em defesa, não é, da educação pública, no momento em que eles querem privatizar tudo. Então, acho que, para início de conversa, né, muito contente aqui, obrigada pela presença de todos, e vamos adiante. 5 minutos em cima. Que bom, o pessoal está, né? Legal. Passa a palavra agora para a Daniele, que é coordenadora regional da ABECS. Ela pode explicar até mesmo para aqueles que ainda eventualmente não conhecem a entidade, e também fazer uso da palavra. Daniele. Boa noite a todos e todas. Eu sou uma das coordenadoras da ABECS Regional de São Paulo.
né? A gente tem a companheira Josefa aqui também representando. Na ABEX, a gente tem uma organização bastante horizontal, então, a gente sabe da dificuldade de todos de fazer essa representação quando é convocado, né? Chama a luta, chama a movimentos sociais, chama a discussão, e todo mundo trabalha, todo mundo tem que garantir suas aulas, um trabalha à noite, outro à tarde, outro de manhã. Então, a gente se divide nessa coordenação para sempre estar presente, né? Então, toma a fala aqui um pouquinho, mas a ABEX, eu tenho uma parte dessa história, né? Porque quando a sociologia ela começa a ser ameaçada agora, mais recentemente, né, de 2016 para cá, os professores de sociologia começam a ficar em pânico também, né? E aí fala, e aí? O que a gente vai fazer? Então, de uma maneira muito espontânea, redes sociais e tal, se formaram grupos e começou a se discutir isso, chamou para uma primeira reunião, sem saber como iria fazer essa representação. Olha, precisamos nos salvar, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí pensou-se também em fazer uma associação, como a Profesp, né? Num primeiro momento, fomos atrás dessas questões jurídicas e tal, e todas as dificuldades que todas essas entidades têm para se manter. Ao se deparar com isso, a gente foi percebendo, então, por que não se juntar? Foi quando a gente entrou em contato com a ABEX, a nacional, e nos propusemos a abrir uma regional em São Paulo. E aí, nessa regional, a gente funciona dessa maneira, sob essa coordenação. Eis-nos aqui, né? Todos juntos. Isso também sempre foi um desejo nosso, de juntar toda a área, né, de ciências humanas para discutir, porque a gente sabe o quanto somos poucos para fazer essa luta. Então, a gente, porque junto, né, a gente teria mais força para enfrentar. No entanto, ainda assim, nos sinto poucos, né? Foi maravilhoso se reunir na Paulista com aquela gente toda, porque ali a gente ganhou uma bandeira muito maior, que era a educação, né? Ali a gente tinha pais, filhos de escola pública, de escola privada, que se sentiram ameaçados também. Que bom, né? Que bom, porque cresce o nosso movimento. A gente está aí há quanto tempo? Falando, olha, não tem papel higiênico na escola, olha, não tem Grêmio na escola, né? Porque as nossas aulas são terríveis, a gente se desdobra um monte e ninguém escuta. Foi só quando ameaçaram a educação em geral que só a USP lotou um quarteirão na Paulista ali e falei, ok, então agora estamos num bom momento de efervescência aí. Mas o que fazer com tudo isso, né? Porque as ameaças vêm de todos os lados. Vem dos nossos alunos, que se inspiram em youtubers, né? Que se inspiram em ditos filósofos autônomos que apareceram por aí, ganharam certa notoriedade, a ponto de influenciar, inclusive, o presidente do país, né? Então, a gente recebe de baixo e de cima, né? A gente está aqui, afunilado nesse ponto. Como sobreviver? Né? Quem tem medo das ciências humanas? Eu entendo que, ok, muito bom, ganhamos isso. Ganhamos a oportunidade de nos encontrar e discutir tudo isso com toda a nossa dificuldade de reagir, né? Mas, como dizia Bourdieu, sociologia é um esporte de combate. A gente vai combater com o que a gente tem, que são nossas palavras, né? O nosso conhecimento, e estamos aqui à disposição para fazer essa discussão. Muito obrigada, gente. Ok, Daniela, obrigado. Queria passar a palavra para o Felipe. Felipe, você quer sentar aqui, por favor? Pode ser. Talvez facilite para as pessoas possam... O Felipe é representante da Associação dos Geógrafos do Brasil, seção ABC, e é professor da Fundação Santo André, da faculdade, que também está em crise. Então, eu passo a palavra para ele, para que ele possa também fazer a sua manifestação. Não sei o que é melhor. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença. Queria agradecer ao professor Aldo pelo convite, as outras associações pela realização da atividade, é muito importante.
e o deputado e professor Carlos Gianazzi pela abertura de portas da Alesp. Bem, eu tenho um problema com o tempo, então eu creio que eu vou passar os 5 minutos, até mesmo porque eu fiz uma pequena apresentação, não só da AGB. Para quem não conhece, a AGB é a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Ela não está ou nunca esteve vinculada diretamente só à licenciatura, então ela vê a formação do geógrafo nessa unidade entre licenciatura e bacharelado. É lógico que a associação ela se desdobrou a tratar também do problema da licenciatura, uma vez que se generalizou no Brasil os cursos de licenciatura mais do que os cursos de bacharelado, né, em geografia. E, portanto, a bandeira da necessidade do curso de geografia também no ensino médio fundamental sempre foi muito presente na Associação de Geógrafos Brasileiros, que teve como formação inicial, só para a gente ver a riqueza das ciências humanas, né? Como patrono Caio Prado Júnior, que não era nem geógrafo, nem historiador, veio do direito, porém, a formação prática dele o fez historiador, né? Enfim, fora tantas outras figuras, então ela sempre foi uma associação muito aberta em termos de formação profissional. No ABC, para tomar como exemplo, a maior parte dos professores de geografia se formaram em ciências sociais na Fundação Santo André. Então, a AGB-ABC se fez necessária, ela é uma instituição de pouco tempo, está associada ou ligada à AGB Nacional, mas justamente por conta dessa característica peculiar do professor de geografia do ABC, que tem essa formação mais ampla em ciências sociais, e também do próprio geógrafo que era formado na fundação. Diga-se de passagem, só para um último balanço antes de fazer a apresentação que eu queria fazer. A fundação é um foco de resistência até do curso de geografia, porque só a Universidade de São Paulo e a Fundação Santo André oferecem o curso de bacharelado e licenciatura em geografia. Então, ele sai com uma formação mais ampla e plena dessas instituições. A PUC, que era uma instituição riquíssima e que atendeu durante muito tempo alunos da periferia, cedendo bolsa, etc., etc., fechou seu curso por um número baixo de alunos. Enfim, é uma perda em termos de formação de professores e formação também de profissionais que analisam a realidade do país, como fizeram os outros geógrafos, historiadores, cientistas sociais, filósofos, etc. Então, é um grande prazer estar aqui. Bem, essa é a primeira coisa. A segunda, eu não sou a pessoa mais indicada. Assim, tá. Eu não sou a pessoa mais indicada, porque tem outras pessoas na sessão local que falariam melhor do que eu sobre a educação, porque a minha área de pesquisa é outra. Porém, eu queria fazer um balanço, e acho que é por isso que eu fui chamado ou convidado a vir pela associação, pela sessão local. Uma vez que eu concordo com todas as falas expostas até então, de que há um ataque radical em relação à educação nesse governo. Porém, eu queria fazer um balanço de para a discussão, de 2 momentos. Um balanço a respeito do ensino básico, pegando 2 linhas. O que foi a construção dos PCNs nos anos 90, sobretudo a partir de 96, com a criação da LDB, que vai degringolar em 99 na criação dos PCNs, que, por um acaso, é uma sugestão do Banco Mundial, já vou falar disso daqui a pouco. E o outro é a emergência do BNCC, porque eu acredito que, sim, há um ataque à educação, porém, a fragilização à educação ela veio no ciclo político anterior. Então, é necessário a gente pensar o que aconteceu no ciclo político anterior. Qual foi a prática híbrida de políticas públicas que atenderam instituições privadas e que deu margem a esse tipo de constituição, de perspectiva mais ampla, de ataque à educação pública. Bem, e o segundo balanço, eu preciso de cola, tá, gente? Porque eu falo pra caramba. Então, eu trouxe minha cola. É sobre a universidade pública, também fazendo um recorte temporal de 2 momentos. O primeiro, falar um pouquinho do que aconteceu nos anos 90, sobretudo com as propostas para a educação do ensino superior, que houve uma paralisação dos gastos, com o governo FHC, e depois a proposta de um neoliberalismo com cara social,
que muitos chamam de social liberalismo, e que eu acho que é importante para a gente entender o que foram os programas sociais para a educação, que aparecem como uma perspectiva positiva, mas, se a gente olhar o balanço, ele só aumentou as universidades privadas. Isso degradou ou pauperizou os nossos cursos de ciências humanas, uma vez que esses foram os primeiros a serem ofertados à distância. Eles foram os primeiros a serem ofertados com tempo menor, os primeiros a serem ofertados de modo desligado do bacharelado. Sobretudo o curso de Ciências Sociais sabe o quão danoso esse processo é para a formação do professor. Ser formado só em licenciatura é danoso também para a formação do professor. Bem, então, nesse convite eu queria fazer minha exposição, por isso que eu vou passar um pouquinho, vocês não me xingarem. Está tudo certo. Bem, o que a gente tem nos anos 90? A partir de 94, há uma proposta de padronização da educação, e que não acontece só nas ciências humanas, mas ataca frontalmente as ciências humanas. Bem, desde 92, eu estou pegando temporalmente de modo amplo, só para também ser um pouquinho mais rápido, tá? Porque senão eu vou falar muito e não vai dar tempo de expor. Então, até agora 6, já pensou? O Banco Mundial ele lança um documento a respeito de um processo geral de governança. Governança é a palavra da vez, assim como empoderamento, né? São palavras constituídas do pensamento sociológico norte-americano, sobretudo vinculados a instituições internacionais, como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, e a gente acaba reproduzindo em outros lugares sem perceber de onde vêm, né, esses conceitos e etc. Mas uma espécie de governança para o Estado. Então, como o Brasil recebia dinheiro em projetos educacionais de larga monta, o governo FHC recebeu dinheiro do Banco Mundial. Então, o que o Banco Mundial via enquanto problema na nossa educação? Não havia uma base curricular nacional, porque o ensino, dada as bases da Constituição de 88, permitiam a autonomia do professor, o que é muito importante no sentido de um ensino que tanto aborda os aspectos mais gerais quanto os aspectos mais singulares da característica regional. Bem, a padronização das aulas e a padronização dos conhecimentos. Quem foi afetado de modo direto foram os ensinos sociais, vou colocar desse modo, ou as ciências sociais como um todo. Bem, então, qual era a resolução do banco à época? É preciso a redução de salários, porque o professor ganhava muito para eles, nos anos 90, e o corte de custos por aluno. Para quem está há mais tempo na educação, sabe que em 98 foi um caos em São Paulo por conta de uma secretária chamada Rosenbauer. Está vendo? Não preciso nem citar o nome. Porque ela quem aplica em São Paulo o projeto, que é diminuir o preço por aluno, o preço de cada unidade por aluno no tempo como um todo. Tanto é que a progressão continuada ela foi implantada nesse sentido. Se o aluno não reprova, o tempo de vida útil dele, ou o custo de vida útil dele diminui. Bem, então esses cortes nada mais são do que aumentar as salas de aula, por um lado, porque você tem um custo menor por unidade de aluno dentro de sala de aula, e, segundo, pauperizar as condições de trabalho do próprio professor. Não deixa de ser um proletariado da educação, a gente sabe disso. Bem, essa padronização também insere uma forma de controle sobre a atividade profissional. Só que esse controle ele ainda não estava previsto de modo pleno até a constituição da LDB. Uma vez que, a partir do momento em que tem uma lei de diretrizes básicas, que não pensa as diretrizes do ensino e aprendizagem, mas pensa as diretrizes do currículo, eu digo que o professor deve falar em sala de aula. Gente, o BNCC ele é só o arranjo final, sabe, a cereja do bolo do processo. Então, começa lá nos anos 90, com as propostas do Banco Mundial, que vão sendo incorporadas de Estado em Estado, porque o banco vende projetos, né? Não sei se vocês conhecem mais ou menos a estrutura do Banco Mundial. Ele vende projetos para governos em diferentes escalas. A princípio, lógico, que ele procura os governos locais, porque é mais fácil a mediação, para depois buscar escalas diferenciadas. Com a Lei de Diretrizes e Bases, há um foco no currículo, portanto, ao invés do foco da formação de ensino e aprendizagem. Isso dá pano para a manga para a criação dos PCNs.
Ainda que nos anos 90, quem viveu os anos 90 lembra que o PCN ainda tinha alguma discussão. Os professores foram convidados para a discussão dos PCNs, em tese, lógico. Não foi, não consigo, mas formalmente, é isso que eu estou dizendo, porque o BNCC nem isso. Eu concordo plenamente que a discussão ela tem um limite do ponto de vista da sua Constituição. Porém, ao mesmo tempo, há um convite formal, mas existe. Bem, esse é um primeiro momento. Houve uma redução, sim, de gastos, mas não houve uma redução necessariamente de analfabetos, etc. Houve do ponto de vista formal, não houve do ponto de vista real. Então, a relação entre o que é substantivo e o que é formal tem um hiato muito grande. Bem, por que eu estou recapitulando um segundo momento? A partir dos anos 2000, eu acredito que, e esse é um balanço necessário, com um governo de centro-esquerda, eu vou colocar assim, eu nem usaria o termo desse modo. Eu estou sendo cauteloso. Há uma outra forma, até mesmo por conta do refluxo que tem no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, de mobilizações contra esse tipo de reforma. Aqui em São Paulo, a paralisação nas ETECs, por exemplo, 98, 99 as ETECs pararam, ocuparam o Centro Paula Souza. Eu digo isso porque eu estava ali, presente, como aluno na época. Assim como os professores também pararam, as FATECs pararam, a USP teve uma greve grande, então houve um influxo em São Paulo e no país como um todo. As federais pararam em 98, 99. Enfim. Nesse influxo, o próprio banco reconhece, isso que é interessante dos relatórios, reconhece que não há possibilidade de criar projetos agressivos, pelo menos não naquele período, por conta do refluxo. Por isso que é interessante a gente pensar hoje. Se há a queda desse governo, supostamente, eu não estou projetando, eu só estou pensando enquanto perspectiva. Essa retomada de planos liberais ou neoliberais, híbridos, que há a presença do Estado, mas que não há, de fato, uma ampliação do ensino público de qualidade, não há uma retomada da abertura de cursos para o mercado. Então, por isso que eu quero fazer esse balanço em relação ao período anterior. Bem, então a BNCC ela foi pensada nesse contexto. Não é possível uma forma agressiva de inserção de um projeto, porém, ao mesmo tempo, ele tem que ter caras de um projeto social, ou mais aberto, ou mais livre para o aluno. Então, é criado um Plano Nacional de Educação que vai dar base ao BNCC. Se a gente for pensar no Plano Nacional de Educação, ele tem todos os elementos presentes em todos os relatórios do Banco Mundial. A inserção de um pacto federativo que amarra as políticas federais, estaduais e municipais a um plano nacional. Gente, não pensa que está só na educação. Se vocês pegarem os planos de manejamento ambiental, os planos ligados a planejamento urbano e territorial, que é a minha área de estudo, os planos ligados a desenvolvimento econômico, todos eles têm a ideia de pacto federativo. Todos eles, que é o que vem a ser o que os especialistas chamam de governança interfederativa, que nada mais é do que você diminuir o custo do Estado e ampliar os gastos do Estado em relação aos segmentos do mercado. Bem, nessa situação, então, desculpa, se quiser eu resumo. Eu queria, assim, nós estamos com 15 minutos. Tá, então nada eu paro. contra, eu acho que está ótima a sua exposição, mas se você pudesse eu enxugo. dar uma então, enxugada para a gente depois oportunizar mais pessoas o que há para complementar. depois do impeachment ou do golpe? Uma velocidade desse projeto, porque esse projeto era pensado para mais tempo. Com a aceleração desse projeto, a gente sente de modo mais amplo os efeitos sobre a educação, com o planejamento de um currículo fechado, padronização de fato, e, ao mesmo tempo, um ensino que ele é pensado pelas provas. Ou seja, ele não é pensado em termos de ampliação da educação, pelo contrário. E que envolve grupos privados. Para citar o exemplo, para eu terminar pelo menos essa parte, e falar um pouquinho rapidamente sobre a universidade pública. O Todos pela Educação, que envolve Grupo Itaú, Gerdau, a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Lehman. Todas elas vinculadas ao grande capital, nacional e internacional. Bem, quanto às instituições
as universidades públicas, eu prometo que são 2 minutos, que é só para fechar. Nos anos 90, há uma paralisação dos gastos. Nos anos 2000, há um aumento dos gastos. A gente sente isso com o aumento dos números de universidades públicas. Em termos de quantitativos, de 2003 a 2014, são 14 universidades públicas criadas, 100 campus. Só que isso tudo só aumenta 60% as vagas no ensino superior. Porém, o maior gasto do Estado não foi com as universidades públicas na educação do ensino superior. Foi com as privadas, com o ProUni e com o FIES. De 282 cidades com universidades privadas, subiu para 792. Ou seja, mais que duplicou. Mais de 100%. Em 2014, 78% das matrículas eram de universidades privadas. Em 2015, 90%. Houve uma queda. E, do ponto de vista da hibridez, porque tem a proposta de instituições híbridas, né, que dão crédito, etc., eu posso citar a Fundação. Desde quando o governo Avar Mileno cortou o repasse para a Fundação, em 2004, a instituição tem perda de alunos, sobretudo nos cursos de ciências sociais ou ciências humanas. Então, são exemplos práticos de que o mercado não dá conta da possibilidade de reprodução desses cursos, nem da própria análise da realidade. Eu queria fechar aí. Desculpa a fala longa, é que eu acho que esse balanço é importante para a gente, sim, enfrentar esse governo, mas, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de longo prazo para não cair nessa perspectiva social liberal, que pode também nos levar para essa mesma situação no futuro. Bem, eu agradeço, e é isso. Ok, Felipe. Alô. Ok, Felipe, acho a sua exposição extremamente importante, pertinente, mas nós vamos continuar. Vou pedir para a professora Nilzete, que é uma histórica militante da PUESP, também possa fazer uma rápida... Peça o microfone. Boa noite, gente. Eu sou da PUESP São Bernardo, não tão militante atualmente, porque estou aposentada e eu tenho outra profissão agora, né? Sou livreira, estou aí na estante virtual, vou fazer o meu papel aqui. Mas eu não pensei que essas alturas da minha vida, né, que eu já passei dos 70, iria ver um caos tamanho na educação e na política desse país. Não pensei num retrocesso tão grande. Sabe, às vezes acontece uma coisa assim de retrocesso, mas não tanto ao ponto de cortar as verbas da educação, que no Brasil já é precária. Eu sempre disse que o Brasil não tem um projeto de educação, nem de direita, nem de esquerda. Sabe, uma coisa séria do que vem a ser a educação, segundo aquele... Faz tempo que eu li, mas é o Princípio Educativo em Gramsci. Sabe, eu gosto muito desse livro, apesar de fazer muito tempo que eu estou sem ele. Nem sei com quem ficou. Mas uma coisa que pense a educação como projeto, como formação, como ideia. Então, a gente não tem isso. Olha, eu comecei a lecionar em 78, no tal dos estudos sociais, no tal da, nem sei mais, OSPB, não é isso? No tal da educação moral e cívica. Eu sou formada em ciências sociais. E, de lá para cá, foi uma luta. A gente lutava por tudo na educação. Por ter uma escola de ensino médio mais próximo dos alunos, né, no bairro tal, por ter sociologia, é tanto que eu dei aula de história e geografia até 2000.
Só em 2000 que eu, de fato, encarei a sociologia no ensino médio. E eu tinha formação para isso. Tenho formação para isso. Né? Então, é isso. Quando se fala na questão do Bolsonaro estar no... sei lá onde está. Eu penso, vai ficar o Mourão? Nós não sabemos. Eu tenho medo de Mourão presidente do Brasil. Nesse momento, nós estamos assim numa situação, eu creio assim, muito terrível. Não é só na questão assim da filosofia, da sociologia, de acabar com tudo, com sonhos, com a questão da educação, não. É na questão de gerir a economia com o mínimo de decência. Nós vivemos uma situação no Brasil, uma coisa indecente. Não tenho palavras para dizer o que eu penso desse governo. Com sinceridade, sem ser assim, por exemplo, fazer apologia à esquerda. Não, um governo decente, uma coisa assim, minimamente possível de você encarar. Então, é isso que eu vejo nesse momento e que a luta é muito maior do que a gente pensa. Porque eu já passei por um momento desse, que foi na época da ditadura militar. Então, isso é muito terrível, muito terrível. Bom, obrigada, gente. Ok, obrigado, professora Nilzete. Agora, vamos para a segunda parte, né? Se tem mais alguma entidade, por um acaso, não tenha... então, nós vamos para a segunda parte agora, que é abrir a palavra. Eu acho que aí, os 3 minutos, tá bom? Podemos combinar? Os 3 minutos, porque nós estamos agora já exatamente 20 e 21, e, enfim, para a gente... Então, o Chico pediu a palavra, tá bom, Chico? Os 3 minutinhos? 3 minutos. 3 minutos. Agora que faltar 30 segundos, me avisa, porque eu não quero entrar aqui em discussões teóricas. Tá bom, Chico. É evidentemente que a palestra do rapaz me fez lembrar, né, o tempo que eu fiquei 8 anos na SEMP nesse período. Né, então, nós vivemos tudo isso. Então, mas eu acho o seguinte, esse momento agora, eu vou ser curto e grosso, né? Pois é. Eu vi toda a política do Banco Mundial chegar, e eu sempre falo assim, tudo que nós tínhamos feito desde o tempo do Montoro foi jogado na lata de lixo pelo PSDB. Depois veio, eu estou resumindo aqui, tá? Eu vivi tudo isso e sofri tudo isso. E sofremos, né? Quem viveu. E jogou na lata de lixo e a entrada do PT no poder, ele falou com palavras aí sociológicas, mas resumindo é isso. A esquerda, falar que o PT é da esquerda, né? Não é. Então é isso. Ele assumiu a carta ao povo brasileiro e assumiu a política do Banco Mundial. Só que ele não teve peito, não teve coragem, não teve condições políticas de fazer aquilo que o PSDB fez no governo Temer, tá? Que foi a reforma do ensino médio. E lá foi feito, é o PSDB que estava lá. É a Maria Helena, as outras. O PSDB estava no poder. E ninguém pensava, resumindo, que o Bolsonaro fosse ganhar. Nem o PSDB, eles pensavam que era o Amoedo, o Meirelles, o Alckmin, não é? O Alckmin devia estar lá. De repente, o Bolsonaro ganhou. Por quê? Porque nós entramos num momento agora, aí, onde está a angústia dela, eu entendo a angústia da Nilzete, é a minha angústia, só que eu não estou preocupado, porque a própria direita dita liberal-democrática está também meio apavorada. Então, nesse momento agora, porque o Bolsonaro, eu tenho um vídeo, está no YouTube, está lá. O Bolsonaro, me desculpe, está sendo gravado?
Então pode me processar. Ele é um psicopata. Não é brincadeira. Quando eu falo, o pessoal ri. Porque o Bolsonaro é um perigo, até para a direita. Para a direita liberal. Porque a direita liberal quer ganhar dinheiro. Não está preocupada. Aí vem, por quê? Porque tem, junto com o Bolsonaro, tem o Olavo de Carvalho e esse energúmeno chamado Abraham Van Traub. Esses caras são a excrescência da direita, fascista. E nós, das ciências humanas, sim, somos os primeiros a ser atacados desde o tempo do Fernando Henrique, do Lula, porque nós estudamos, e o nosso métier de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, é justamente trazer a consciência social, como dizia o Marcelo Freixo numa palestra hoje lá em Brasília, ou foi ontem, não sei. Nós não podemos aceitar o senso comum. O senso comum é o Olavo de Carvalho. O senso comum é essa fake news o tempo todo, a ponto de ontem, tá, posso terminar agora? A ponto de ontem, um deputado, que eu não me lembro o nome, nem quero lembrar, do PSL, Partido Social Liberal, que é o partido do Bolsonaro, que não é partido, aquele saco de gato, aquela turma, né, aquela quadrilha, dizer assim, estão fazendo fake news contra o governo, mas nós vamos pela verdade, nos defender das fake news. Este governo é a própria fake news em processo. E aí eu concluo também que o Supremo Tribunal, a Justiça Brasileira, o Moro, é a parte da Justiça que eles disseram, eles não têm condições de fiscalizar fake news, porque eles são a fake news. Então, eles são a própria fake news, é a própria encarnação do mal. Eu estou usando aqui figura de linguagem. Eu tenho um artigo lá no ABC da Luta, que está lá. É o momento, o que a gente deve fazer. Então, a questão agora, né, retomando a palavra dela, encerrando da Daniela da Abex, nosso momento agora é de ir para a rua, de se organizar, de lutar e de se unir. E eu fico, lamentavelmente, vendo que a gente tenta fazer uma audiência muitas vezes, e os próprios pessoal que estão interessados, que estão apavorados de sociologia, de geografia, de tudo, não se unem. Cada um fica no seu bequinho, né, e não se unem. Eu lamento que a água vai bater na bunda. Quando bater, a gente vai se unir. Muito obrigado. Chico, Elaine. Então, gente, eu sou Elaine, eu sou da PUESP também. Eu sou de letras, eu sou formada na Fundação. Eu me formei em 94, né? À medida que você ia falando, eu ia vendo um filme na minha mente. Porque eu me formei em 94, eu trabalho no Estado desde 92. Né? Então, eu peguei o fim do governo Fleury e o início do governo Covas. Então, assim, eu vim com uma formação da Fundação, vamos dizer assim, sem querer me gabar de nada, mas eu vim com uma formação excepcional da Fundação. Eu acho que curso de letras da Fundação era uma coisa assim, muito boa, né? Então, eu cheguei na escola pública pronta para dar aquela aula de literatura, aquela aula de inglês, de português, como se o aluno tivesse formação em filosofia. Né? Claro que eu me lasquei. Né? É claro que eu surtei em sala de aula. Porque você, para ensinar português, para você ensinar literatura, o aluno precisa ter a base filosófica. Né? A minha matéria precisa dialogar com filosofia e com sociologia. Né? Então, assim, aí eu me deparei primeiro com a resistência natural do aluno, quer dizer assim, a literatura não serve para nada, professora. Assim, aí depois eu escutava, a filosofia para quê? Para quê? Serve para quê isso aí? Vou ganhar dinheiro? Assim. Aí você vai escutando isso um dia, de repente você vai na reunião pedagógica, que entra a dona Rose Neubauer, tem um trauma desse nome, né? Você vai e você escuta os colegas que participaram da OT na delegacia de ensino, ou diretoria de ensino, né? Chegar para você e falar que realmente literatura e sociologia e filosofia não precisa ter essas matérias.
Porque são matérias muito específicas. Para que o aluno de periferia vai ter isso daí? Gente, eu comecei a ficar doente, é verdade. Eu comecei a ficar doente. Né? Porque, assim, eu falava, não precisa, então agora eu vou dar mesmo. Né? E, assim, eu fazia questão de dar aqueles autores que essas pessoas falavam que eram os... Não, você não pode dar Mário de Andrade. Não pode? Então é esse que eu vou dar agora. Por quê? Não pode, Mário de Andrade. Né? Você não pode ficar dando Álvares de Azevedo, porque é uma linguagem muito erudita. Então é esse que eu vou dar. Você tem que dar Monteiro Lobato. Mas como se Monteiro Lobato fosse fácil. Né? Então, assim, ele falando, eu vendo o filme na minha mente. Né? Participei da greve de 2000, né? Foi uma coisa tenebrosa. Eu vi também a turma das FATECs lutando lá na Paulista. Até comentei com o pessoal esses dias, depois da manifestação do dia 15, comentei, falei, nem em 2000 eu tinha visto a Paulista tão lotada como eu vi agora, na semana passada. Né? E, assim, e aí, assim, e lembrando da fundação, eu estive na fundação no final do ano passado, quando teve lá uma ocupação de reitoria, eu fiquei com vontade de chorar, porque fazia 25 anos que eu não ia lá. Né? E a fundação, para mim, sempre foi um espaço de resistência. Chegar lá está uma coisa bem PSDB, né? bem mecanizada. Assim, muito triste de ver a fundação daquele jeito. Obrigada. Ok, Elaine, obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não, tá. Vamos ver se alguém ainda não falou. Alguém que ainda não usou a palavra gostaria de usar para a gente, até também, além de falar, também ver se apresenta alguma proposta de encaminhamento, para que a gente possa ver o que pode evoluir do ponto de vista das nossas narrativas e dos objetivos aqui dessa conversa, desse pontapé inicial. Tá bom? Então, eu devolvo para você, depois você, para a gente, se alguém mais não quiser fazer uso da palavra. Tá. Eu acho que, assim, bem lembrado, é Felipe, né? Porque o que eu senti, por exemplo, nessa última manifestação da Paulista, era isso. Nós não estávamos sós nos nossos pensamentos. Né? Ali agregou muita gente. E o Todos pela Educação estava conosco. Né? Porque a eles não interessa esse corte de verbas também. E a esquerda já se uniu em vários momentos históricos com os liberais. E, em vários momentos históricos que ela se uniu, os liberais passaram a perna um pouco mais à frente e tomaram o poder. Então, por isso que a gente tem que medir muito bem as nossas ações. Né? Tem que medir muito bem a quem a gente dá a mão, a quem a gente dá o braço, o tempo todo. E é difícil. Quando eu vi aquela mobilização crescendo daquela maneira, já pelas redes sociais, já pelos grupos de WhatsApp, eu comecei, espera aí, mas eu vou lá para ver. Né? Eu vou lá para ver, eu vou lá para participar, porque esse é nosso momento também. Mas e aí? Como é que a gente se diferencia, né, nesse momento todo? Eu tenho certeza que a gente vai se mostrar um pouco mais diferente com essa mobilização do dia 30 e depois, em junho, na greve geral. Aí a gente mostra um pouco esses outros lados da coisa. Eu trabalho em uma escola que, hoje, os alunos tiveram um curso totalmente gratuito de uma empresa de educação financeira. Educação financeira é uma das coqueluches do novo ensino médio, que será oferecido como eletivas para os alunos a partir de 2020. Né? Então, eu senti que a gente estava servindo como um laboratório, né? Emprestando os nossos alunos para que eles testassem se esse pacotinho já estava bem feito para pôr em prática e ser vendido. Então, a gente está o tempo todo, a gente está, agora, é uma briga deles, que a gente tem uma participaçãozinha aí especial, né, entre conservadores e liberais. Então, como é que a gente monta essa estratégia?
Pois não, Felipe. Vão me chamar de ortodoxo por conta disso, mas o velho Lenin falava que antes tem que estudar, 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 né? De qualquer ação. Bem, acho que a gente tem que estudar até uma proposta de encaminhamento. A gente tem que montar um grupo de estudos também, pensando nessa perspectiva. Bem, na minha fala, eu esqueci de fazer um convite e que talvez até unifique as diferentes instituições ou associações. A AGB ela propõe um encontro anual. Todo ano tem um encontro dos geógrafos brasileiros, que é o ENG, né, que é o Encontro Nacional de Geografia. E, além do encontro, tem um outro encontro também promovido pela AGB, que é o Fala Professor. Esse ano ele vai acontecer nos dias 17 a 21 de julho, em Belo Horizonte. Lógico, nem todo mundo pode ir. Então, a proposta da seção local do ABC é fazer um pré-Fala Professor, para que as demandas dos professores, tanto de geografia quanto de outros cursos ligados às ciências humanas, possa ser colocada no Fala Professor Nacional. Então, quem quiser pode entrar na página do Facebook da AGB, na seção local do ABC, mas o convite fica a todos. O pré-Fala Professor vai ser no dia 1 de junho, agora, em Santo André, na PUESP. Quem quiser será bem-vindo às 14 horas. Então, nós estamos de portas abertas, justamente porque é um momento de unificar forças. Bem, é isso. Tá. Gente, alguém mais quer falar? O pessoal da juventude? Diga. Boa noite. Não está indo o microfone. Está indo. Próximo. Dá para ver agora? Tá. Fala bem de frente com o microfone. Eu estou aqui pelo Movimento Estudantil Livre e, na verdade, eu só queria fazer uma observação mesmo. Como vocês falaram, aqui está vazio, era para estar lotado hoje. Os professores eu vejo em massa aqui. E uma coisa que eu gostaria de pedir, conversem mais com os alunos. Eu sei que vocês conversam, que vocês têm um diálogo, mas eu, no meu ensino médio, eu não tive noção de nada disso. Os meus professores, eles eram abertos, mas eu só tinha noção de protesto. Você tem que ir para a rua, mas eu não sabia que eu podia vir aqui. Até a última assembleia, eu não sabia disso. Então, não é só ir para a rua, não é só reivindicar por esses meios. A gente precisa se infiltrar aqui. Essa é a verdade. Porque se a gente quer a resposta, tem que se filtrar mesmo, porque só a oposição, infelizmente, ela não vai ter força. Então, os meus amigos, por exemplo, na verdade, acho que todos, né, estão indo por essa questão do contingenciamento. A gente sabe que isso é uma mentira, tem provas disso, mas foi o que vocês falaram, é uma influência muito grande que o governo deles tem sobre os alunos de hoje. Então, tragam eles, participem, eles precisam participar mais, estando aqui dentro, para ver de uma outra forma. Então, tragam, participem mais, é isso. Só um pedido mesmo. Obrigada. Ok. Amanda. Boa noite. Mais próximo. Boa noite. Eu sou estudante, eu estou cursando o último ano do ensino médio e eu também queria fazer uma observação. Na classe, na aula, na escola, eu vejo assim meus colegas facilmente influenciados por youtubers, pessoas que se nomeiam, como que eu posso dizer, facilmente, sem ter uma, como eu posso dizer, uma direção, sabe? E eu queria pedir para os professores para não desistir da gente. Por mais que a gente, sei lá, pareça desanimado, a gente está acordando, a gente está saindo do senso comum. A filosofia, a sociologia, ela afeta o senso comum. E isso é incrível, porque eu nunca me senti assim tão representada pelos professores e é muito legal. Obrigada. Ok, Amanda, bacana. Pois não. Seria importante, na hora da fala, como está sendo registrado isso aqui, seria importante que a pessoa falar o nome, se é de alguma entidade, algum movimento, por gentileza. Queria agradecer, né, por participar. Adorei a explanação do Felipe. Sim. E é um privilégio. Meu nome é Sidneia, represento aqui a faculdade Anhanguera, o professor Ronaldo. E o momento é união. Eu acho que vocês têm que se unirem, está no caminho certo.
e organizar, e que nem ela falou, participarem mais os alunos, virem aqui, ser mais divulgado. Vocês divulgam, lógico, mas os professores também em sala. E o momento é união, gente. E eu adorei a explanação do Felipe, mais uma vez. Perfeito, é isso, então. Eu queria pensar o seguinte, o Felipe deu o informe do que está acontecendo no âmbito da Associação de Geógrafos do Brasil. Nós fizemos uma reunião da filosofia, também propusemos fazer o encontro nacional de filosofia em outubro, se não me falha a memória, porque nós precisamos manter organizado. Mas eu queria ver aqui entre nós se seria possível nós buscarmos um fórum de conversa, digamos assim, pelo menos uma vez por mês, uma reunião com essas entidades aqui representadas. Eu também entrei em contato com a AMPU, com o pessoal de História, eles ficaram de me dar o retorno, e também entrei em contato com o sindicato dos psicólogos, mas eu entrei em contato com os psicólogos hoje, foi muito em cima, não deu para poder aprofundar o debate, mas tem um pessoal disposto, que nós tivemos sábado um debate lá na PUESP de São Bernardo do Campo, e tinha um pessoal do sindicato lá, dos psicólogos, que também quer participar desse debate. E a minha ideia é de que nós possamos, em comum acordo aqui, as entidades aqui representadas, solicitar uma audiência com o secretário estadual de Educação, para que nós possamos ouvir dele, dizer o que nós estamos pensando das reformas que eles pretendem implementar, inclusive com a alteração da grade curricular para o ano que vem, e, ao mesmo tempo, inquiri-lo, de certa forma, indagar quais mudanças que eles pretendem operacionalizar a partir do ano que vem. Porque eles vão fazer, já estão fazendo. É o que a Lúcia falou, já estão é quase que natural. A proposta do governo, ninguém está questionando, já estão todo mundo dando como uma proposta, enfim, normal, estão implementando, o MME já estão implementando, estou dizendo mais no âmbito do ensino médio, né? Eles vão, aqui na Assembleia Legislativa, eu estou sabendo que estão montando um operativo para não cumprir o Plano Estadual de Educação, dos moldes que foi aprovado. Hoje, inclusive, teve uma audiência chamada pela PUESP aqui, o Chico acho que teve presente, assistiu pela videoconferência. Enfim, a impressão que eu tenho é que, se nós nos unirmos, nós temos mais força. Se nós continuarmos cada um no seu espaço ali, acho legal, nada contra, cada um tem sua autonomia, mas tenho a impressão que nós não ficaríamos subrepresentados. Então, a minha proposta é de que nós possamos tirar como encaminhamento dessa primeira conversa nossa aqui, não é a primeira, nós já fizemos isso há uns 2 anos atrás, já fizemos esse debate muito amplamente, inclusive a Cristiane Gandolfo várias vezes já participou desse debate, outras entidades participaram, fizemos audiência pública com mais gente do que tem hoje. Claro que para nós foi uma experiência, vamos fazer durante o dia da semana à noite, mas nós sabemos que, principalmente da filosofia, o pessoal trabalha de manhã e à noite, então, à tarde talvez fosse mais plausível para que tivéssemos mais gente aqui. Mas, de qualquer forma, não serve como justificativa, eu, inclusive, coloquei isso nos grupos, nas redes sociais, de que ou nós nos mobilizamos, enfrentamos e fazemos o sacrifício necessário para responder à altura do momento da conjuntura, ou, concretamente, nós vamos perder todas, e não está fácil, né? Então, a minha sugestão, não sei se tem acordo entre os presentes aqui, de que nós possamos, talvez num grupo das entidades aqui representadas, né, num grupo de WhatsApp, propor um ofício subscrita pelas entidades aqui, junto ao secretário estadual de Educação, no sentido de que ele possa receber as entidades para que nós possamos discutir com ele
concretamente quais mudanças que eles pretendem implementar a partir de 2020, porque ele apresentou o arcabouço, mas nós precisamos descer aos detalhes para compreender tudo o que está acontecendo e para que possamos reagir diante de tudo o que está acontecendo. Claro que isso faz parte de um processo de estudo, evidentemente, vamos ter que estudar a proposta do governo, vamos ter que fazer um debate sobre ela, né? Talvez poderia ser também uma proposta concreta. A proposta do governo do Estado de São Paulo, a gente poderia marcar um diálogo aqui sobre ela, que cada entidade está apresentando e no que afetará a vida das disciplinas específicas nessa proposta apresentada pelo governo do Estado de São Paulo. Diga, desculpa. Fala perto, fala no microfone, por gentileza. Não, mas nem deve. Nem fala seu nome, por gentileza, para todo mundo. Tá. Meu nome é Vera, eu sou professora de filosofia na Escola Quirino, aqui em São Paulo. E assim, eu acho essa ideia muito boa com o secretário, mas talvez, já que vocês estão pensando em fazer esse grupo de estudos ou algo do gênero, a gente conseguir convidar alguns dos professores, inclusive da USP, da Unicamp, um ou outro, não sei, através de alguma influência, de algo, que construíram a BNCC, né? Eles tiraram a filosofia como matéria filosofia, sociologia, né? História não, história ficou, né? Educação física e arte. Então, assim, por que eles tiraram? Talvez com eles também saber, porque o secretário sempre vai dar uma parte técnica, mas saber o que é que os professores que fizeram esse acordo tão grande para o nosso currículo, que nos excluíram, o que é que eles realmente estão pensando, como é que eles realmente, o que eles pensam em fazer com a gente, né? Eu acho que talvez essa palavra deles, porque eu assisti várias videoconferências dos professores, entrevistas, mas assim não uma coisa definida em relação à filosofia e à sociologia. Por que fomos excluídos? Por que a arte foi excluída, né? Por que essas matérias não são mais obrigatórias? Se elas são tão fundamentais no momento onde as crianças da gente, as meninas aí podem me dizer, estão tão longe da natureza, que é uma fonte de informação e de conhecimento, a gente está aqui no concreto, né? Só na necessidade. E por que essas matérias que trazem uma reflexão, que trazem uma contemplação da própria existência, foram excluídas dessa forma? Talvez, acho que chamar esses professores poderiam nos ajudar a montar as nossas estratégias, né? Não sei. Aí é só uma sugestão. Ok, Vera. Obrigado, viu? Lúcia, vamos para essa parte de encaminhamentos? Pode ser? Então tá, Lúcia. Então, assim, eu acho que a proposta do Aldo é bastante válida, né? Eu acho que a Profesp tem acordo, acho que nós temos que tentar abrir esse diálogo com o secretário e, se formos juntos, somos mais fortes, é óbvio, né? E pegando, então, aqui a questão de encaminhamentos, né? Eu acho que é importante o que o Felipe acabou de dizer. Nós precisamos estudar tudo isso, né? Por mais que a gente estude, que a Vera colocou, né? Mas os porquês, o que estão nas entrelinhas, e chamar para o debate. Eu não peguei o seu nome. A Marcele, né? Colocou aqui a necessidade de trazermos os nossos alunos para o debate. Né? Eu termino agora, pelo menos esse bimestre, bastante satisfeita com as minhas salas de aula, né? Com uma moçada querendo discutir, querendo debater, e lá apareceu um pouco isso também. Uma aluna, inclusive, que me encontrou na Paulista e que depois chegou lá, né? Estava lá na fila para pegar a refeição na escola, e ela chegou no meu ouvido e disse: companheira, não é qualquer coisa, né? Não é professora. E aí ela dizia: onde mais a gente pode aprender? Porque nós vimos muita coisa na rua, mas nós queremos aprender. Então, nesse sentido, Aldo, talvez seja criando esse grupo de WhatsApp entre nós, das entidades, pensar mais momentos de encontro presencial, de formação, talvez tentar um final de semana para debater, para chamar os professores, chamar os alunos, e aí aprofundando esses temas, né? Então, a gente não tem uma data ainda, acho que é importante, né? Já aceito o convite, tentar ir lá participar com a geografia e tentar encaminhar. O Aldo falou, né? Nós fizemos uma conversa, a Profesp, a Profib, pensando no encontro nacional já, e nós precisamos aí, né, das demais entidades para poder organizar isso e ocupar as redes sociais também.
Hoje nós estamos aqui em poucos, mas muita gente está sabendo que nós estamos aqui e vai nos ver e vai nos ouvir. Então, é importante a gente falar, a gente sabe que o local aqui, né, é difícil, os professores estão em sala de aula, mas, enfim, eu acho que é super válido esse nosso encontro e fazer, né, nossa voz ecoar, buscar unidade com quem, de fato, tem proposta para a educação. Então, as alunas aqui, né, presente, o povo mais jovem, a gente vai chegando, né, numa idade em que a gente precisa da força dessa juventude que está chegando, do movimento estudantil aqui presente, para nos animar na luta, né? Tem muita coisa pela frente. Então, vamos organizar esse grupo de WhatsApp, sim. Eu acho que tocar os encaminhamentos aqui, propiciar debate, está certíssimo, o Felipe e o Lênin, né? É preciso estudar, estudar, estudar e estudar. Ok. Se alguém mais tem algum outro... Pelas falas aqui... Eu gostaria de falar rapidamente. Por favor. Agradecer minha contribuição. Bom, meu nome é Josefa, eu sou da ABEC São Paulo, e gostaria de dizer assim, nós temos um profundo interesse em participar com as outras entidades na luta em defesa das ciências humanas, né? Nós entendemos que é uma luta que deve nos unir e não nos separar, como muitas vezes ocorre no chão da escola, né? Quando alguns professores querem defender a sua disciplina, o seu conteúdo, a sua carga horária, em detrimento de outros professores da área. Nesse sentido, é extremamente oportuno que a gente marque procure agendar uma conversa com o secretário para entender os rumos e continuar nesse processo de estudo. A proposta realmente é muito boa e parabenizo o professor Aldo pela iniciativa. Ok. Gente, temos acordo nessas propostas, porque, pelo que eu percebi aqui, montar grupo de estudo, para estudar, claro, nós temos que estudar, inclusive, leituras específicas que dê conta desse processo conjuntural mais profundamente, não apenas superficial. Temos que aprofundar o debate, de fato temos mesmo. Porque se você não compreende aonde você está pisando, claro que você pode pisar em falso, né, e também você pode ser vítima desse processo. Marcar essa reunião com o secretário de Educação, fazer um debate convidando professores, doutores das universidades, que têm, digamos assim, tem estudos sobre essa problemática toda, essa complexidade da educação no Brasil. Enfim, foram esses pontos, e além dos convites que foram apresentados, o convite do encontro da SGB, do Fala Professor e da pré-fala do professor também foi apresentado, e do Encontro Nacional de Filosofia que estamos propondo para outubro. E, além de criar um grupo do WhatsApp, de que possamos, nesse grupo, tratar de reuniões com uma certa periodicidade, digamos, uma vez por mês, uma reunião das entidades, ou aberta, reunião ampla, aberta, mas que as entidades se comprometam a comparecer, para que nós possamos organizar a resistência. Não tem muito o que fazer. Que os ataques estão postos, ninguém tem dúvida disso. Tem? Ninguém tem. Agora, isolados, nós não vamos conseguir responder. Coletivamente, nós teremos mais chance de responder ao conjunto dos ataques apresentados. Eu acho que é isso de encaminhamento. Lúcia, mas... Antes de fechar, tá, mas o Janazzi ainda vai voltar. Tem aí um encaminhamento que foi proposto lá, de chamar essas pessoas que elaboraram. Tem aí? Tem. Posso fazer um adendo? Pode fazer. Olha, você está se referindo a essa última reforma que teve do ensino médio aí? É isso? Então, eu acho o seguinte, eu tenho alguma resistência a isso, né, porque, pelo menos, eu sei muito bem por que houve a restrição. E só queria deixar claro, né, que a política que está aí, que eu falei que é do PSDB, né, ela é muito clara, né, não precisa, ela está sendo encaminhada até hoje. Só que parece que vai piorar, só isso. Então,
quando a questão da filosofia e sociologia, para deixar claro, nenhuma matéria é mais obrigatória a não ser matemática e português. É isso que o pessoal não está sabendo. E, às vezes, história e geografia também não sabe. Então, nós não temos que perder tempo em ir atrás e, eu acho que pedir assim, olha, por que vocês tiraram a gente, coitadinho? Não, eles estão tirando porque está claro já. Então, eu acho que a gente tem que chamar, além, pode chamar, democracia é isso, mas chamar também o Saviani, o Severino, o Lucchesi, o Arroio, a Chauí, chamar a outra ala que foi excluída da história, né? O Paulo Freire, que tem a linha do Paulo Freire, porque esse pessoal foi... Tanto é que estão querendo tirar o Paulo Freire de patrono da educação, isso não é pouca coisa. É a mesma coisa de chegar agora e falar, vamos tirar Nossa Senhora Aparecida de padroeira do Brasil. Desculpa aí a comparação mal falando, mas quando alguém ataca o Paulo Freire, que é seguido em mais de 60 países, que acabou com o analfabetismo no Chile, em vários países da África, que trabalhou na ONU, na Unesco, e eles estão querendo tirar o Paulo Freire, não precisa discutir com esses caras. A gente sabe muito bem o que eles querem. E o grande guru filósofo dele, é o Olavo de Carvalho. É um doido, outro doido. Então, se chamar essas pessoas, chama o Renato Nanini também, que foi ministro da Educação, chama a outra parte também, só isso. Eu acho que não são... Não, mas aí Então, mas vamos fazer o debate. Eu acho que o debate Bolsonaro é isso. nem sabe disso. O Bolsonaro eu já falei o que ele é aqui. O Bolsonaro é o Van Traub aqui. Esse cara é Van Traub, que é seguidor do Olavo de Carvalho, que é essa direitona que está aí. Então, está muito claro para mim. Então, mas vamos encaminhar, porque já começamos o debate, mas vamos sistematizar e marcar a data, então, né? Que o começo... Não, chama a outra ala também, é só isso. Tá. Vamos lá, vamos enfrentar os caras. Legal, velho. Lúcia. Tá. Eu estava falando aqui com o Ferreirinha sobre se o Janazzi ia voltar. Ele pediu o seguinte, se a gente, ao concluir aqui, sugiro que a gente tire uma foto coletiva todo mundo, ele falou se a gente não poderia dar uma entrada aqui no plenário, que ele anuncia a presença nossa lá no plenário, e aí depois a gente vai embora. O que vocês acham desse encaminhamento? Pode ser? Mas para aí, calma, vamos terminar a reunião primeiro aqui. Lúcia, depois... Então, 1 minuto rapidinho aqui, né, para fazer um último encaminhamento aqui também. Nós passamos aqui um manifesto, o deputado Janazzi falou no início, da perseguição política de que é vítima nosso companheiro Aldo Santos, fundador da Profesp, presidente da Profib, e que tem um histórico de luta muito grande em defesa dos direitos. Não é? Nós passamos o manifesto e nós sabemos que a situação do Aldo é muito grave, não é, Aldo? E nós precisamos, de fato, não é, levar para além esse manifesto. Então, nós temos algumas cópias aqui, eu pediria às entidades que levem, que tiram xerox e que debatam isso que está acontecendo, porque a perseguição ao Aldo é também a perseguição à luta aos movimentos sociais, inclusive com um absurdo, né, bloqueando as contas, bloqueando o salário de um lutador das causas sociais. Então, isso dá um pouco, de certa forma, é um sinal para os demais, olha aí, né? Nós não estamos para brincadeira, então nós precisamos também, peço às entidades que peguem esse manifesto, que levem, que coloquem nas redes sociais e que a gente possa fazer, então, Aldo, uma grande corrente, de fato, de solidariedade e dizemos, de fato, nós estamos contigo nessa luta. Obrigado, Lúcia. Felipe. Para a gente, finalizando e fazer essa parte, tirou a foto e vamos para o plenário lá, porque o Janazzi vai falar, então já aproveita e já menciona a atividade nossa que está sendo transmitida pela TV Assembleia também. Eu queria voltar ao debate do Chico
e eu tendo a concordar, de que dar voz a quem já tem voz é muito complicado, né? Mas, por outro lado, vou fazer um pouco advogado do diabo, pensando em termos de tática e estratégia, não é ouvir para aceitar, é ouvir para pensar estrategicamente a forma de lutar contra. E aí sim, manter os laços com aqueles que nós sabemos que têm a posição favorável, no caso de todos aqueles que você citou. Então, é nesse sentido também que eu queria reforçar a ideia de, se não trazê-los, estudar os documentos, para saber qual é o passo a passo da implementação do processo. Porque é nesse passo a passo que a gente tem que pensar também a forma de agir não só resistindo, mas indo além. Eu acho que o ponto é justamente esse. Não só de caráter de resistência. A resistência é importante. Mas eu não quero manter a escola como está. Porque como está, não está bom. Eu quero ir além, no sentido de é preciso retomar um projeto de escola que não seja nem o projeto do Banco Mundial, com caras de esquerda que não é de esquerda, incorporando conceitos que parecem ser conceitos de esquerda. Gente, empoderamento está na boca do povo. E foi o calar-boca dos movimentos sociais nos Estados Unidos. Está na boca do povo, a gente vê empoderamento em qualquer lugar. É mais uma das políticas. A maior política do Banco Mundial de dinheiro aplicado no Brasil foi a reforma do Estado e as questões de gênero. E a gente está entrando na onda. Okay. Por isso que estudar faz parte do projeto. É nesse sentido que eu queria voltar. Se não trazê-los aqui, ver o passo a passo para responder no sentido de resistir e ir para além. Okay. Muito obrigado. Bom, isso posto, nós queremos agradecer a presença de todos e todas aqui nessa atividade. Atividade extremamente, na minha opinião, muito representativa, se não quantitativa, mas qualitativamente. Agradecer os representantes aqui da BEX, que fizeram uso da palavra, a companheira Daniele, agradecer a Lúcia, que falou pela Profesp, que é presidente da Profesp, o Felipe da GB, a Nilzete da POSP, o Chico, que fez o uso, o Anísio, que já foi deputado estadual aqui nessa casa e também está aqui com a gente, faz parte membro da diretoria da Profesp, o pessoal da Juventude, do Movimento Estudantil Livre, agradecer a presença de vocês aqui, as pessoas representando lá do nosso amigo Ronaldo, também acho importante, o Ronaldo sempre está presente com a gente, faz parte da nossa diretoria. Enfim, agradecer a todos e a todas e dizer de que nós hoje iniciamos uma caminhada importante, que é a percepção de que isolados nós não vamos avançar da mesma forma como se nós temos nos comportado. Então, nós temos que evoluir nesse processo de discussão, de debate, e fazer com que as nossas narrativas sejam efetivamente ouvidas e possam ser respeitadas também. Mas isso vai depender da nossa capacidade de união, organização e disposição de luta. Tá bom? Obrigado a todos, um forte abraço e nós vamos ao plenário agora fazer essa parte final da nossa audiência em defesa das ciências humanas. Forte abraço e eu chamo todo mundo para tirar uma foto aqui. Não pode tirar lá, não?